Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria, né, nessa segunda-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E você, como é que você está? Como é que está a sua relação aí com a sua semana? Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, um assunto que realmente nos convida a ter uma nova visão da vida, uma nova relação com a vida que nós temos. Queria conversar um pouquinho com você sobre o milagre da mente serena. Pois é. Você sabe que é interessante esse termo milagre, né? Porque, de uma maneira geral, o termo milagre se popularizou, né, devido à postura, né, dos nossos irmãos católicos, determinando que o milagre é aquilo que não é explicado e, consequentemente, seria algo divino, né, algo atribuído diretamente à energia superior a Deus. Tanto que os santos, para serem santos, precisam, em sua grande parte, terem realizados alguns, abre aspas, milagres. Então a gente acabou popularizando o termo milagre, né, no dia a dia como sendo algo extraordinário, além do conhecido, além do possível. Entretanto, a gente aprende também do mundo espiritual que o que parece ser milagre não necessariamente tem que ser algo além das nossas capacidades. Mas que quando nós entendemos as leis da vida, meus amigos, e a compreendemos de verdade, vivemos através das leis da vida com consciência, nós acabamos criando conscientemente muitos milagres. Então nós vamos criando situações extraordinárias, né, que antes eram atribuídas apenas a alguns seres, digamos assim, diferenciados pela sua natureza divina, pela sua evolução espiritual, mas que nós também podemos criar. E de todos esses milagres maravilhosos que você pode criar na sua vida, pode ter certeza que o milagre da mente serena é um dos maiores. E como é? Bem, naturalmente você já deve ter percebido como a mente humana é agitada, sim ou não? Gente, perturbações, preocupações, julgamentos, quanto barulho na nossa cabeça. Não é? Para pensar, quantas vezes você lê um livro sagrado, você escuta um bom conselho de alguém, de repente você vai no seu templo religioso, né, que você fica feliz, em paz, você fala, uau, agora eu tô bem. Você acaba de fazer uma oração, né, e aí você fala assim, nossa, que coisa boa, como se aquela sensação nunca fosse passar. Basta passar uns minutos, o sujeito volta para casa, pega o ônibus, o carro, vai para vai para a rua ou volta para os afazeres do dia a dia. O que que acontece? Mente barulhenta de novo. O que que eu quero dizer? Mesmo, gente, em corações nobres, generosos, né, mesmo em almas elevadas, a mente agitada é, sem dúvida alguma, um grande aguilhão, um grande problema a ser enfrentado. Então, se você conseguir construir uma mente serena, se você conseguir criar espaço dentro de si, se libertando do ego, vivendo o poder do agora, nesse momento presente, tenha certeza que coisas extraordinárias vão acontecer a você. E a primeira delas é a paz. Por isso o milagre da mente serena. Veja você que um dos principais ensinamentos de Jesus foi esse, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Deixai que cada dia cuide de si mesmo, porque basta cada dia seu próprio mal. Lá em Mateus 6, versículo 34. Veja você que o próprio Cristo nos alertava para a importância da mente serena, da gente não se preocupar com o que vai acontecer amanhã. O problema é que a gente tem um condicionamento tão forte, é ou não é? A gente está treinado, né? Há tanto tempo, todo dia pensar no amanhã, preocupado se vai dar certo, se não vai, se as coisas vão resolver, se não vão, que a mente serena parece ser uma coisa absurda. E aí é que está a ideia do milagre da mente serena. Então, o que nós vamos fazer, meus amigos, para a gente trabalhar isso dentro de nós? Eu queria compartilhar rapidamente 3 dicas simples. Não estou dizendo que são fáceis, mas são simples para nos dar um direcionamento. A primeira dessas dicas é que nós precisamos entender que nós não somos o nosso pensamento. O pensamento ele é uma entidade própria, né? Tanto que existe a expressão formas-pensamento, que cria, né? Ela é criado pela nossa mente ou absorvido, né, da mente dos outros. Quando você conversa com alguém, a gente fala alguma coisa, você começa a pensar em algo e a gente começa a achar que nós somos esse pensamento.
Então, uma pessoa que tem um pensamento de tristeza, se ela não tomar cuidado, ela começa a achar que a vida dela é triste, né? E na verdade é só um pensamento. Alguém falou mal de você, aí você começa a se sentir o pior ser humano da face da Terra. E não tem nada a ver, simplesmente é um pensamento de alguém que tem uma opinião a seu respeito, que não quer dizer nada, a não ser a opinião da outra pessoa. Mas quando você acredita nisso, aí passa a dizer alguma coisa para você. Então, cuidado, não se misture com os pensamentos que são como as nuvens do céu, né? Eles vêm e vão. Vêm e vão, e o sofrimento humano está aí. A gente cria uma identidade com os pensamentos e confunde a nossa identidade verdadeira, o nosso eu verdadeiro com eles. Questão número 2. É muito importante entender que nós precisamos criar um espaço dentro de nós para a mente serena acontecer. Por isso, meus amigos queridos, que parar um pouco, entende? Meditar, quer serenar a mente, prestar atenção na respiração, você vai ver aquele monte de barulho mental e tudo vai diminuir. Criar esse hábito é importante. Fazer uma caminhada ao redor da natureza, sentir o ar puro, né? De uma manhã gostosa, de um jardim, quando é possível. Até mesmo você criar o hábito de fazer isso dentro da sua casa. Quantas pessoas se iluminam lavando prato, né, varrendo a casa? Tô falando sério. Por quê? Porque se desligam da agitação do dia a dia e criam espaço dentro de si mesmos. Esse espaço faz você perceber quem você não é. Então você descobre que você não é a agitação mental, você não é a sua tristeza, você não é a sua dúvida de si mesmo, você não é o seu medo do futuro, que tudo isso são entidades, entre aspas, né? São imagens, são energias criadas através do pensamento que não têm poder por si só, até que você, claro, acredite neles. Então, criando esse espaço, você vai ver quem realmente você é. E a terceira dica é: dê um passo de cada vez. É sério. Às vezes a nossa ansiedade em querer mudar o mundo de uma hora para outra, em resolver tudo, né? Em querer convencer as pessoas das nossas ideias, isso cria o quê? Mais apego, mais identificação com o ego e mais aprisionamento da nossa alma. Então, dar um passo de cada vez significa respeitar o tempo da vida, não é? Respeitar o tempo de Deus. Nós vamos fazer a nossa parte. E se você fizer isso, eu vou fazer a minha parte, criando espaço dentro de mim mesmo, sem me identificar com pensamentos que vêm e que vão, porque eu sei que são transitórios, você vai ver o que é o milagre da mente serena. Você vai começar a viver em paz. Aí o mundo ao seu redor, em algum momento, vai parecer turbulento, terrível para os outros, porque a mente dos outros está assim. Mas internamente, você vai começar a entender como é que um espírito puro e nobre consegue viver aqui na Terra. Então, que a luz divina te ilumine muito, para que nós possamos gradativamente, né, nos desligar dessa identificação com o ego e dar passos conscientes, saudáveis, para uma vida mais feliz, amorosa, bondosa, não é isso? Generosa uns com os outros. Essa é a verdadeira prosperidade, né? Viver a mente serena. Aqui está a prosperidade, porque você vai viver em abundância de dentro para fora, independente do que vem aqui do lado de fora. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia que só está começando, né? Uma linda segunda-feira para você, né? Desejo para você o milagre da mente serena, claro que exige prática, mas vamos começar passo a passo, né? E tudo há de fluir da melhor forma. E te aguardo carinhosamente mais à noite, hoje às 20h30, né? Às 8 horas, não, um monte de gente confundindo os horários das palestras. Quando for na palestra, tenham calma que eu explico. Mas é um assunto só, nós vamos sim falar sobre prosperidade, que algumas pessoas mandaram perguntas, né? Vamos falar sobre prosperidade, sim, na vida pessoal, também da vida material, com certeza, sobre como construir, né? Como é que eu posso dizer? Mas abundância também na vida material, porque é lógico, a gente precisa, a gente vive na matéria. E viver em paz consigo mesmo, com a sua família, né? Com os conflitos que às vezes ameaçam essa paz interior. Tá bom? Então, te aguardo logo mais. E lembre-se, gente, a mente serena é o grande presente que você pode trazer para sua alma, mas também para quem te rodeia. Então, se você ama muito as pessoas ao seu redor, dê a elas o presente da sua paz interior. Você vai ver como elas vão te agradecer, tá bom? Fiquem com Deus. Como sempre, gratidão a vocês que recebem, multiplicam as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, até breve, até muito, muito breve, com o milagre da mente serena acontecendo.